Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, esta nossa cadência semanal de reflexões da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a Maria do Rosário e com a minha moderação. Hoje, Sr. Cónigo, uma expressão que é usada por muita gente, mas o Sr. Cónigo faz aqui uma reformulação. O tempo e o dinheiro. Há muita gente que diz que tempo é dinheiro, não é? Pois, diz. E se calhar quem o diz percebe o que está a dizer. Agora que isso corresponde à verdade, iremos ver. Vocês sabem refletir sobre isto. Mas eu também já refleti. O Sr. Cónigo também tem uma exclamação nesta expressão. Claro, o tempo claro, e o dinheiro. e o dinheiro. Exclamativo. É. Muito bem, então vamos aqui ao nosso texto, está bem? Por falta de método, esta é boa, hein? Por falta de método e de programação nas escolhas e prioridades, muita gente rompe o silêncio dos ares, bradando inconformadamente que não tem tempo para nada. Não é pelas muitas ocupações, nem sequer por serem absorvidas por muitas responsabilidades. É por falta de critérios na gestão das horas. São pessoas atarefadas. Olha, donas de casa, estudantes, pelo menos no meu tempo os estudantes eram assim, funcionários, homens de negócios, convencidas de que os afazeres ultrapassam de longe o tempo de que disponham. São pessoas desgostosas que sofrem de mau humor, de pessimismo, de uma amargura sem causa determinada. Resistem mal ao contacto social, ao intercâmbio da amizade, ao diálogo com os outros. Dão a impressão de que a vida lhes deve tudo e nada lhes paga. Em absoluto contraste, ao seu lado encontramos homens envolvidos e penetrados por uma grande laboriosidade. Envolvidos, pois lhe parecem curtas todas as horas do dia. Penetrados, pois todas as suas tarefas os absorvem totalmente. São homens que não dão sinais de cansaço. Manifestam uma saúde provocatória e uma vitalidade contagiante. Dispõem de tempo para as coisas mais variadas. De toda a parte são solicitados e são os motores de muitas iniciativas. Sobra-lhes tempo para a amizade, para a família, para o desporto. Têm tempo para tudo. É o contraste com o que eu disse ao princípio. Porquê essas duas atitudes tão contrárias? Já sabemos como o egoísmo tem respostas cómodas para tudo e prefere procurar as causas em qualquer parte, menos na culpa própria. Mas se analisarmos um pouco o procedimento de uns e de outros, reconheceremos que a causa principal reside na diferente atitude mental face à maneira de apreciar e aproveitar o tempo. Perde-se tanto tempo na vida e quando esta começa a faltar, deseja-se tanto recuperar o tempo perdido. É isso. Quando o tempo tiver passado, muitas pessoas quererão fazer marcha atrás e encontrar fórmulas milagrosas de dispor do tempo, ao menos por mais um dia, ou mais um ano. Mais um ano para se realizar o que se deixou de fazer, para refazer o que se fez mal e descuidadamente, para retificar o que poderia ter sido feito retamente. Era tão bom convencermos-nos de que dispomos de tempo suficiente para tudo, para o bem e para o mal, para o trabalho e para a ociosidade, para o aperfeiçoamento e para a estagnação, para o saber e para a atrofia do espírito, para a santidade, sabedoria e heroísmo, e até para afundar a própria vida na satisfação de ideais rasteiros. É só uma questão de critério.
a duração da nossa vida, contada em anos de existência, exige de nós uma atitude sempre positiva para que as escolhas não recaiam na perda de tempo. Mas tempo não é igual a dinheiro? Claro que não. O dinheiro ganha-se e gasta-se. E há sempre retorno. Em contrapartida, o tempo ou se ganha ou se perde e não mais tem retorno. Uma vez desperdiçado, nunca mais se poderá reaver, por uma hora que seja. O dinheiro pode ser alavancado, ganho de volta, mas o tempo não. O tempo é insubstituível e, por isso, não deve ser perdido. Na atualidade, as camadas mais novas da sociedade encontram nas redes sociais, olha, o Facebook, Twitter, YouTube e outros, os instrumentos adaptados à perda de tempo. Atenção a isso. O livro do Eclesiastes é muito claro. Para tudo há um momento e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para edificar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para se lamentar e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para as ajuntar. Tempo para abraçar e tempo para evitar o abraço. Tempo para procurar o tempo. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para atirar fora. Tempo para rasgar e tempo para cozer. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Isto está no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Quer dizer, já no século II a.C., havia alguém que se preocupava com a perda de tempo. E o tempo na altura não era dinheiro, não. Era tudo o resto. Mas porque há tempo para tudo, se tivermos critério, saberemos aproveitá-lo. Falem, vocês é que sabem agora. Aproveitemos o tempo. Exato. Aproveitemos para falar. Maria do Rosário, sim. Começando pelo aqui logo no início, é por falta de critérios na gestão das horas. São pessoas atarefadas, não é? Convencidas de que os afazeres ultrapassam de longe o tempo que dispõem. E realmente aqui a comparação é muito interessante, não é? E depois o outro grupo de pessoas que trabalham também muito, que também não têm grande tempo de sobra, mas que finalmente conseguem ter tempo para tudo, não é? É realmente Deixa-me só aqui dizer uma coisinha. Eu, de vez em quando, preciso de ajudas em muitas coisas. Nunca fui pedir ajuda a quem não tem nada que fazer. Só peço ajudas a quem tem muito que fazer. Oh, meu Deus. É verdade? Estão disponíveis. Os outros, como nunca têm tempo para nada, só para a sua própria preguiça e para as suas distrações naturais, ou para estar a dormir, ou para estar em casa a ver televisão ou outra coisa qualquer, como não têm tempo, nunca lhes peço ajuda, porque já sei qual é a resposta. E há muita gente que teria como resposta: não tem tempo, sabe, tem muitos afazeres. Não tem nada, não fazem nada. Eu creio que a nossa experiência no dia-a-dia diz isto mesmo. Quando precisamos de ajuda de alguém, vamos ser com quem tenha o tempo mais ocupado. Mas o tempo a sério, não é? Muito bem. Sim. Desculpa lá dizer isto. Não, é isso mesmo. De facto, quanto mais a gente tem coisas para fazer, mais a gente tem necessidade da organização do tempo, porque senão realmente não cabe. Então eu acho que, à medida que nós temos muitas atividades, nós vamos ser... Bom, eu penso por mim, não é? Quanto mais coisa eu preciso fazer num dia, mais eu preciso realmente de esquematizar ali como é que vai ser para que eu consiga... Critério, não é? Lá está, é o critério. Mas eu achei graça porque ele fala do humor.
Não é aquele que não faz nada ou que, pronto, acha que está muito sobrecarregado e está sempre de mau humor, e o outro, apesar de trabalhar bastante, está bem-humorado. E eu fiquei a pensar em algumas pessoas à minha volta, não é? Nessa importância de gerenciar bem o tempo, de forma que até isso interfere com o nosso estado de espírito. Então não é algo simplesmente aleatório, é algo muito importante da nossa vida, não é? A gestão do tempo. E penso que cada vez mais é algo ao qual precisamos estar atentos, não é? Eu ia lendo e ia pensei em muitas coisas, assim, pensando assim, quantas vezes eu tenho várias coisas para fazer ou estou ali a correr para conseguir fazer, mas às vezes está ali no fim de semana, vamos ver um filme, não é? Que pronto, é um dia mais tranquilo. E eu penso assim, se eu for ver este filme eu não vou ter tempo de rezar. Então não posso ir ver o filme porque eu ainda não rezei o terço. Não que o filme não possa ser interessante e para passar o tempo também é necessário momentos de lazer, mas eu fico sempre assim a pensar, a minha vida está cumprida? Ok, então vou ver o filme. A minha vida não está cumprida? Aquilo que está nos meus critérios, não é? Então eu não vou, não é? Eu sei, mas a semana inteira não fiz desporto. Será que não era mais interessante ir dar uma caminhada do que ver um filme que é mais passivo, não é? Então eu ponho muitas vezes em causa assim, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou aproveitar o meu tempo, e de facto quando ele foi falando eu pensei, quando eu tenho menos coisas para fazer, parece que tenho mais tendência a me perder, porque eu digo, tenho tempo, não, hoje o dia está tranquilo, e quando eu vejo, meu Deus, já passou o tempo, né? Então realmente essa necessidade de organizar, essa necessidade de pôr critérios, essa necessidade de também ter uma higiene de vida. Acho que também passa por isso, né? Na questão, mais uma vez, do mau ou do bom humor, passa por uma higiene de vida que tem que ser organizada. Né? E senão acabamos por meter os pés pelas mãos e fazer aquilo que não é tão fundamental, né? E depois já aquele sentimento de ter um dia mal cumprido. Né? Fiquei assim a pensar sobre isso. E acho muitíssimo bem que alguém fique a pensar sobre isso, porque ajuda a que outras pessoas também possam pensar. Mas é verdade isto tudo. Eu volto à ideia de há bocadinho. Quando a gente precisa de ajuda de alguém, vai pedir a quem tem o tempo todo ocupado, mas ocupado a sério. Sim. Pronto. Bem ocupado. Bem ocupado. Porque tem mesmo que fazer e arranja sempre maneiras de ter que fazer. Quanto mais não seja, em ajuda ao próximo. Mas eu, quando fui buscar novamente o tema, é porque estou a pensar em alguns casos que conheço, inclusivamente até num caso de família, de uma determinada pessoa que entrou na família, por razões as mais variadas, arranjou maneira de se sentir doente, porque é desculpa para não fazer nada. Tudo o que se lhe pede, nada. Passa o tempo em casa. E eu não percebo onde é que esteja a felicidade de quem passa o tempo sem fazer nada. Inclusivamente inventando doenças, e essas até de ordem psíquica, claro. Mas tornam-se doenças também físicas, no sentido de que ficam com os músculos parados, e por aí adiante. Há muita gente assim, que não fazendo nada, preferem não fazer nada, julgando que estão a ser muito boas para si próprias. Não. Exatamente. Não estão. A própria doença vem. Para além da doença, vem a falta de conhecimentos com outras pessoas, a falta do saber estar, a falta das amizades. E depois são pessoas que estão constantemente a queixar-se. Ninguém me liga, não sei quê, não sei quantos. Há aqui no texto uma chamada de atenção para a forma como muita gente perde o seu tempo. Porque temos agora, nos tempos que correm, nas redes sociais, a possibilidade de, com os nossos aparelhos pequeninos, conversar com toda a gente, e então falamos nos amigos do Facebook. E eu gostava de saber em que é que consiste a amizade no Facebook. Mas quem não tem nada que fazer, mas nunca tem tempo para nada, e só tem tempo para o Facebook e passa o tempo com aquilo, a rir-se, a ver, a mandar umas mensagens, a receber outras, porque o que tem que fazer é isso. Eu não percebo. É ginástica dos dedos. Trabalha-se a motricidade fina. Esta é finíssima. Ou não. Ou não, não é? Porque nas crianças está-se a ver isso, não é? Que sim, os touch não estão a treinar não nada. Sabem pegar na caneta. A motricidade, exatamente. Mas só para acabar, isto a mim cria-me assim uma repulsa natural e ao mesmo tempo dá-me pena. Porque eu tenho que lidar com todo o estilo de pessoas, não é? Mas quando vou lidar com pessoas
que nunca têm tempo para nada, dá-me pena lidar com essas pessoas, porque vejo que há ali o contrário do que é uma vida humana, verdadeiramente humana. Falta o essencial, porque o ser humano, por definição, é um ser de relação. Ponto final. Isto quer dizer o quê? Cada um é o que é na medida em que se relaciona com outros. E com os outros constrói o mundo. E com os outros modifica e transforma o próprio mundo físico até. Mas constrói, sobretudo, um mundo cada vez mais humano. Cada um com os outros. Quando falta esta relação, nós não somos pessoas, passando a ser indivíduos. Peças de uma grande engrenagem, que é o trabalho, ou que é o que vocês entenderem, mas não pessoas com pessoas. Isto é o que eu acho. E desculpem lá, já estou a falar de outras coisas que aparentemente não fazem parte do título. É porque isto vai linkando com outra. Mas é que aparentemente não faz parte do título, mas faz. Estamos a falar de tempo e dinheiro. Ou da falta de tempo e também da falta de dinheiro. Ou da falta de tempo e abundância de dinheiro. Ou da falta de dinheiro e abundância de tempo, que se não tem. Ou se diz que não tem. Continua. Eu gostei aqui que o Sr. Con fazia, porque no início provocava, não é? Que as pessoas diziam, aquelas pessoas dizem, tempo é dinheiro. Mas gostei desta sua reflexão. O tempo não é igual a dinheiro. Não é? E de facto, se calhar para essas pessoas que pensam que o tempo é dinheiro e por isso o seu critério é trabalhar, exato. Esquecer tudo o resto, não ter tempo para a família, não ter critério. O seu critério é só o trabalho, não é? O ver subir as suas receitas, não é? Mas depois não tem mais nada. E de facto era bom quem tem esse critério pensar um bocadinho, porque o dinheiro, de facto, a pessoa pode pensar, mas depois se não ganho dinheiro fico pobre, não tenho meios. Mas o dinheiro pode-se perder e depois pode-se ganhar, não é? Agora, aquele dia, exato, não é? E sobretudo quando somos pais, acho que esta reflexão devia ser praticamente obrigatória, não é? Os filhos estão a crescer e, portanto, aquele dia já não se vai repetir. Ou, agora ele tem qualquer coisa na escola, mas não vou. E também não vou. Tem uma atividade, mas também não acompanho. Só acontece aquela vez. Não é? Pode ser, mas a escola eles andam a estudar 12 anos obrigatoriamente, mas aquela tarde, quando ela tinha 8 anos e estava no 3º ano, e já não interessante volta. Que isso para a criança é extremamente marcante. Não é? O pai não veio, a mãe não veio, não está lá, e isso ele vai se lembrar a vida, o pai não vai lembrar, não é? Mas a criança vai se lembrar a vida inteira que os pais não estavam nas festinhas da escola, não estavam, não é? Ou nunca estavam, e isso acaba por ter uma influência enorme na própria personalidade e no comportamento que a criança vai ter quando crescer, Exatamente. não é? Até talvez na insegurança, não é? Enfim, mas são outros temas como nós dissemos. Mas essa questão do tempo, de facto, até na psicologia se estuda isso, não é? Chega-se a uma determinada fase da vida e o tempo não foi vivido, a pessoa dá-se conta que ela não aproveitou bem o tempo, que ela não construiu, que ela não gerou, não é? E isso cria uma crise interior muito profunda, não é? Temos as crises da meia-idade aí na época dos 40, mas temos crises maiores mais para a frente, não é? E ele fala aqui que a pessoa faz tudo para juntar mais um ano da vida, não é? Mas essa condição psicológica que a gente vive, uma hora, como dizem os brasileiros, a ficha cai, não é? Uma hora a gente dá-se conta que desperdiçou o tempo, os filhos cresceram e a gente não viu. Sei lá, tantas coisas que podem acontecer e o tempo passa e o tempo realmente não volta atrás. Não volta atrás, exatamente. E isso pode dar muito arrependimento, até remorsos, não é? E não é nada positivo, então de facto tem uma forma de chamar a atenção para que nós possamos realmente dar prioridade àquilo que é importante. Não é? E que também vai promover um mundo melhor, não é? No caso, por exemplo, da família, não é? O estar com os filhos, o tempo que se gasta com os filhos é o tempo mais bem gasto. Exatamente. Não é? O tempo do qual a gente nunca se vai arrepender. Não é? O tempo que é dedicado ao importante, não é? Lá está, eu convivi com muitos imigrantes, não é? Estando no estrangeiro, tínhamos muitas missões em vários países da Europa e os portugueses estão por lá, não é? E quantas vezes eu ouvi pais que saíram, deixaram até os filhos com os avós durante uns anos, depois os filhos foram crescendo, trouxeram os filhos para o estrangeiro, depois os filhos sofriam bullying por não saberem falar a língua, claro. Enfim, mas aquela coisa, mas nós demos tudo. E muitas mães partilhavam assim comigo, meu filho queria me bater. Assim, porquê? Nós demos tudo, nós trabalhamos para eles, mas realmente é preciso ter essa noção.
que dar tudo não significa dar o tempo. Não é? Exatamente. Ter o telemóvel da última geração, ou ter a sapatilha da Nike, ou ter a camisola do Cristiano Ronaldo, não é o essencial. Não é? Por mais que pareça que a criança ficou feliz e foi super, não é? Sei-me bem, correu bem, foi bom, fui um bom pai, mas realmente aquilo que conta no fim é o tempo que o pai jogou a bola com o filho, é o tempo que o pai brincou com o filho, é o tempo que o pai foi rezar com o filho à noite, é o tempo que o pai e a mãe, não é? É coisa que não se perde, é lucro, é ganho, não é? E nisso eu falo muitas vezes que tempo é dinheiro, porque tudo aquilo que a gente desperdiça é como se... Existe o capital financeiro, existe o capital, né? E o outro capital que não é. Não é. E quando eu digo muitas vezes, não, porque eu vou fazer tal coisa porque perder tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Eu tenho uma música, né? O tempo é dinheiro e vou gastá-lo contigo. Exatamente. Não é? O que é que isso quer dizer? Exatamente. Não é? Que o meu melhor eu vou gastar com aquela pessoa que eu amo, com aquela pessoa que eu né? Claro, exatamente. Enfim, acho que isso então, achei muito realmente um texto muito profundo, né? Não que os outros não sejam, mas este realmente toca em algo que é muito atual, é muito grave porque os psicólogos estão aí cheios de gente. Porquê? Porque não fizeram o que deviam ter feito em determinadas fases da vida. Então é o tempo de olharmos para a nossa vida e de realmente estabelecer prioridades. Isso nós já dissemos aqui muitas vezes, não é? Estabelecer prioridades. E o tempo, achei bonito, o tempo não volta, o tempo não se recupera, o tempo não se vai para trás. Não há realmente, é algo que é fatal. É fatal, não é? Enquanto que o dinheiro, voltando agora para a questão financeira, de facto, a gente tem um emprego, perde um emprego, consegue outro emprego, ainda que viva de forma precária. Não é? Também é o que se diz, mais vale viver com um prato de sopa e ser feliz do que ser rico e viver naquela grande confusão, não é? Claro. Enfim, mas o tempo de facto é um tesouro. Tem que ser bem aproveitado. E à medida que eu ia lendo, eu pensei no Eclesiastes. Eu pensei assim, olha, vou falar do Eclesiastes, mas quando eu continuei a ler... O último parágrafo. Já era. Quer dizer, eu já tinha pensado nisso. Eu sabia que ela ia pensar nisso. Exato. Quando ele escreveu o texto, ele pensou em mim. E o Eclesiastes também pensou. Exato. Que Foi, o Eclesiastes pensou em nós todos. na altura não é? dos YouTubes e dos Facebooks, as pessoas... É verdade. Mas é real. Para quem é muito atarefado, seja porque é ou seja porque não é, de facto isto é uma resposta para os tempos de hoje, não é? Há tempo para tudo. Há tempo para construir, há tempo para destruir, há tempo para limpar, há tempo para sujar, há tempo para se lamentar, há tempo para dançar, há tempo para tirar pedras. São coisas até, exemplos que nem são muito da nossa atualidade, Exato. não é? Sim. Nem necessariamente Tempo são... para matar e tempo para curar. Exato, há Sim, tempo mas para estar doente, figurar, há tempo não é? para estar para se curar, há tempo para conversar, há tempo para trabalhar, há tempo para fazer comida, há tempo para lavar a louça, há tempo para ver televisão, há tempo até para ir ao Facebook, Sim. não é? Eu vou ao Facebook Exatamente. ali 5 minutos, está ótimo, não tem problema nenhum, não é? Agora se eu ficar 3 horas é diferente, mas há tempo também para isso. Há tempo para o que é bom e há tempo para o que é fútil. E não é necessariamente mau, mas é fútil. Exatamente. Exato. Então é realmente essa capacidade de pegar no tempo e dizer assim, olha, não é? Até aqui eu posso. Às vezes eu pego nas redes sociais e eu fico nas redes sociais a ver o que é que o povo posta, a ver as notícias, a ver as críticas, não é? E eu digo assim, sei lá, 10 minutos. Eu fico a controlar. É um critério. É um critério, porque eu sei que eu exatamente. começo a ver, de repente posso me distrair Exatamente. e perder tempo, e tempo é dinheiro, não posso perdê-lo. Não é? E eu estou ali, vou ali controlar, ali com o relógio em cima, lá vai, não, tenho ainda 2 minutos, ok, vou. Não, agora acabou, desliga, tchau, né? Vou-me embora. E é isso, não é? Precisa haver esse controle de si mesmo, não é? O autodomínio, de dizer eu vou até às 10, mas eu não vou até às 10h05. E isso acho que hoje em dia vai-se perdendo essa capacidade. A gente deixa-se levar pelas coisas, deixa-se levar pelo entretenimento, deixa-se levar por tanta coisa. Pronto, não é? Não vou estar aqui a citar porque não é necessariamente mau. Pode se tornar mau porque vai passando dos seus limites. É como a questão do trabalho. Não é necessariamente mau, o trabalho é não é muito mau. importante, né? E o trabalho dignifica a pessoa. sem Exato, dúvida, o trabalho né? dignifica o homem. Agora, é o critério, né? E é isso que eu falava aqui, sobretudo quando somos pais, é pensar nisso. Exato. A pessoa pensa, mas eu estou, agora falavas dos imigrantes, estou a trabalhar, estou a dar tudo e de facto as pessoas tiraram da sua boca, tiraram do seu... Podiam comprar uma roupa para eles para dar para imensas os filhos. dificuldades e trabalhos, Exatamente. falta de integração, exclusão Exatamente. social, tantas Muitas, situações de não é? sofrimento que os pais passam no estrangeiro, os filhos não Para- fazem ideia. Exatamente, para depois os filhos já não terem que passar por E isso. porém, no fim, os filhos sentem-se abandonados.
Exatamente. Criados com os avós, depois são tirados dos avós, sofrem os netos e sofrem os avós, porque na realidade perderam os pais, que eram os avós. E vem toda uma no fundo, se formos olhar lá no fundo, a intenção era boa. Sim. Mas é preciso perceber que há algo muito mais importante do que um conforto do lar ou do que um material. Enfim, isso de facto era algo que eu vi muito. Sim. Em vários países diferentes, mas eu vi situações semelhantes. Essa dificuldade com os filhos. Sim, e é o que eu falava há pouco. Quando falo de pais, pensava na minha realidade, não é? E que felizmente não tive saído do país, mas às vezes podemos, como dizias, deixamos-nos levar, não é? Agora fazer mais uma hora, porque ganho mais, e agora esta tarde poderia fazer pausa para ir à festinha, mas não vou porque cá está, esse tempo acabou, não é? Eu lembro-me dos meus tempos de criança. Os meus pais, graças a Deus, eles foram bem presentes. Mas o meu pai trabalhava cedo, então saía cedo e chegava tarde, chegava para o jantar. E quando ele trabalhava ao sábado, eu ficava chateada, porque senão, sábado não é. Claro. Sábado é para estar em casa, é para trabalhar em casa, é para estar no campo, é para cuidar das coisas da casa. Mas quando ele ia trabalhar, eu ficava assim, tipo como se estivesse a ser roubada, estão-me a tirar o meu pai. Exatamente. Não é? Porque ele ia trabalhar ao sábado e na minha concepção o sábado não era dia de trabalho, era de segunda a sexta. E calhava uma vez no mês, mas mesmo assim eu sentia-me defraudada. Eu tive a mesma sensação e é curioso, agora que falavas nisso, o meu pai era por turnos, pronto, portanto não tinha horário fixo. E eu, logo desde pequenino, senti, eu não quero isto, né? E apreciava o trabalho que ele fazia, mas a questão do horário, eu pensava, eu não quero isto. E era essa falta, né? Essa falta de... porque depois, se trabalhava o Natal, se ele tinha o Natal livre connosco, o Ano Novo não estava connosco. E então isto é muito fracionado. E isto aqui... Pronto, quem é médico, quem tem que trabalhar, tem que fazer, não é? Tem que ser, exatamente. Mas é preciso saber compensar também. Exatamente. Não estou aqui, mas quando eu estou tenho que ser intenso. E aproveitamos, exatamente. Sim, agora que falas nisso, eu lembro-me sempre de uma frase que ouvi ainda jovem, num retiro, ou num encontro de jovens, daquelas que marcam para o resto da vida, e é verdade. Do que é que tu enches a tua vida? Enches a tua vida de anos ou enches os teus anos de vida? Não é? E eu penso muitas vezes nisto, né? Logo naquela altura pensei, esta é daquelas que vou guardar para me lembrar muitas vezes, porque é verdade, não é? O que é que ando a fazer? Anda a encher a minha vida de anos e também conheço, infelizmente, pessoas e até algumas próximas com essa atitude que o Sr. quando falava. Pessoas que quase desistem de viver no sentido de ter uma rotina, de sair de casa, porque se tiver aqui, acho que não sei, há ali um contrassenso perante a vida, porque a vida não é isso, não é? Mas as pessoas, não, se anda a mexer daqui, não sou atropelado na rua, não apanho muito sol, não apanho frio, não constipo. Não pode cair um avião em cima da casa. Mas infelizmente acho que se vê, acontece muitos casos destes, e a pessoa fica ali paralisada, não é? Mas depois o que tenho observado, há umas pessoas que conheço, é como dizia, ficam doentes à mesma. E ainda pior, não é? E como também dizias, se calhar chega a uma altura que a pessoa entra numa depressão, numa reflexão, porque o que é que fiz da vida, não é? O que é que aproveitei da vida, não é? E é tão simples, eu lembrava-me daqui de um programa que nós falámos de brinquedos ou entretenimento, não faço ideia, e que o seu padre até dizia, porque eu fazia os meus brinquedos. Claro. Eles não eram tão bonitos, mas eu fazia os meus brinquedos. E é tão simples. Marcas. E é tão simples. E veja, o que é mais, se calhar, mais interessante para a criança? É chegar ali e ter a Barbie toda pronta, não é? Ou uma coisa qualquer, um carrinho, sei lá, é giro, é marcante, mas se calhar construir o próprio brinquedo com o filho. Exatamente. O tempo que se perdeu, entre aspas, ali a construir aquela coisa, a fazer uma bola com papel e fita cola, sei lá, o tempo que se gastou para produzir alguma coisa junto. Eu pensava assim, não era fazer grandes coisas e passeios com os meus pais que me marcavam, mas era fazer as coisas com eles. Era limpar o carro. Quantas vezes hoje eu estou a limpar o carro e lembro o meu pai dizer, quando limpas em baixo não volta com o pano para cima porque pode ter areia. Coisas simples. Que ele ensinava-me a fazer e eu... eu vou limpar o carro com o pai, tipo assim, tem um grande trabalho agora, né? Eu fico lá de dentro e ele põe água de lá de fora e eu achava o máximo, claro. Né? E eu estou ali para limpar o pó. Coisas simples que marcam a criança, não é? E às vezes hoje nós procuramos assim, vamos aqui, vamos ali, vamos à Disney, né? Para marcar a criança, mas se calhar marcaria mais fazer uma coisa simples, corriqueiro do dia-a-dia, que o pai está a adiantar o seu serviço em casa, né? O pai e a mãe, está a fazer limpeza à casa e a criança está ali com a vassourinha de brincar, a varrer ao lado e a achar que está a contribuir muito com aquela limpeza. São coisas tão simples. E às vezes nós procuramos assim coisas tão complexas para conseguir amar os nossos filhos, não é?
e não, no fim talvez não seja isso que marca. Exatamente. O que marca Então é esse tempo que pode ser vivido e encher como é que disseste? Os anos de vida. É encher a vida de anos ou os anos de vida, não é? E acho que vida. Com vida, sim. Sim. Com vida, exatamente. Mas, desculpa, eu tenho que voltar um bocadinho atrás. Porque há uma questão que está relacionada com isto no inverso do que vocês dizem. O que vocês dizem não é só o pai ou a mãe. Estamos a ver aqui o ambiente familiar. E no ambiente familiar há outras pessoas também. Mas, quando eu era miúdo, recordo-me perfeitamente que eu sabia que, indo para casa, tinha o meu pai, e tinha a minha mãe, e tinha os meus irmãos. Mas durante o dia eu tinha os meus colegas de escola, e tinha outros colegas que, não sendo de escola, porque já tinham estado, mesmo os mais velhos, ou então outros que ainda eram pequeninos, com quem a gente brincava. Nós gastávamos, mas éramos crianças, gastávamos o nosso tempo construindo o nosso tempo. Nós construíamos o dia-a-dia. E eram construir, ainda que fosse a murro, a chamar nomes, a gritar, mas também era a fazer coisas muito interessantes. Lembro-me perfeitamente. E lembro-me perfeitamente que o meu pai, concretamente, em relação a mim, com os meus irmãos era igual, mas em relação a mim, eu falo por mim, ele, tudo o que eu fizesse, de bem ou de mal, ele chamava-me a atenção. E criava em mim aquele desejo de fazer melhor aquilo que tinha feito bem e de não voltar a fazer aquilo que tinha feito mal. Isto também é educação. E a educação ajuda a perceber o valor do tempo na vida de cada um. Isto é um aspecto, que é o que vocês estiveram a dizer aí, a questão do pai ou da mãe, que é o ambiente familiar. E às vezes os filhos que não têm os pais presentes, ou porque são imigrantes, ou por outra razão qualquer, sentem isso. Mas se tiverem ambiente familiar e de vez em quando há uma conversa do pai ou da mãe, ou por telefone, ou até por um texto escrito, ou porque vem de férias, isso ajuda muito. Mas eu queria dizer outra coisa. E quando as crianças têm os pais presentes, que gastam o tempo, sobretudo os pais, não as mães, que gastam o tempo em ninharias, e, sobretudo, na tasca a beber umas cervejas ou a jogar às cartas. O que é que eu quero dizer? Quando, às vezes, os filhos, e aqui é o aspecto familiar de relação filhos-pais ou pais-filhos, quando eles mais precisavam da presença de um pai que os elucidasse, que lhes dissesse, fizeste bem, vais fazer melhor, olha, é desta maneira ou daquela, fizeste mal, não voltes a fazer isso. Em vez de terem isto, têm a ausência do pai. E quando o querem encontrar, vão ver à tasca, já está com os copos a mais ou com as cartas de jogar já um bocado sujas, não é? Porque gastam o tempo desajeitadamente naquilo que não é nem educativo nem nada. E infelizmente há muita gente ainda que de manhã a gente passa aí por alguns cafés e já lá estão eles com a garrafa de cerveja na mão. Passamos à tarde, continuam lá na mesma. Quer dizer, o tempo, não trabalham, gastam o tempo, precisam do tempo, não ajudam ninguém, mas enfrascam-se, andam sempre nisto. Infelizmente há muita gente assim. É? Está, o critério está. Isto não é tão fugitivo como parece. Isto é muito real. É muito real acontecer isto. E, portanto, cuidado, que nós estamos aqui a falar e a pensar o que é isto do tempo e o dinheiro. É que não basta só ter dinheiro, ou preocupar-se em ter dinheiro, se é para gastar depois inutilmente. Claro. É que se fosse ao menos para gastar de uma maneira educativa, mas não, se é para gastar nas cervejas, não percebo porquê. Mas, já agora, deixem-me, para terminar esta ideia, há por aí muitos ambientes, e sobretudo este ambiente, que foi o ambiente de eleições, tantas coisas que a gente ouve por aí, a tantos fulanos que andam metidos nisto da política, que não há dinheiro para isto, ganha-se pouco. Eu ainda há dias ouvia, olha, quando foi já no outro mês, quando foi no 1º de maio, havia, entre outras coisas, pessoas que diziam que nós lutamos para ter menos horas de trabalho, ganhar mais e mais uma quantidade de coisas. Quer dizer, o dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar menos, eu sei lá, coisas deste género. Quando é isto a preocupação das pessoas, e depois vêm outros que dizem, nós somos imigrantes, é verdade, nós não estamos legais, também é verdade, mas nós trabalhamos, dizem uns. E outros dizem,
sem dizer que trabalham. E nós pagamos os impostos, está bem, pagam os impostos daquilo que o Estado lhes dá, porque não trabalham para ter mais. Quer dizer, o Estado dá-lhes 1000, eles descontam, por exemplo, 100, pagam o imposto de 100, mas pagam de quê? Deles? Não, é o próprio Estado. Então quer dizer, só 900, não é? Resolvia logo, já não havia mais nada. Não, mas é para dizer o quê? Que há neste campo do tempo e do dinheiro muitas confusões e muitas politiquices. Se calhar as ideologias estão metidas nisto. Mas não é só a ideologia. Porque pessoas sem ideologia nenhuma desfazem o tempo não fazendo nada e não criando nada em favor de nada nem de ninguém. Sim, às vezes antes tivesse a ideologia, porque pelo menos sequer ainda se ocupavam com alguns objetivos que poderiam ser bons para os outros, não é? E não só para si próprios, porque assim como está a dizer, é verdade, a pessoa nem é bom para si própria, não é? Claro. Era isso que até há pouco também estava a dizer. Sim. Casos de pessoas que ficam em casa paradinhas sem fazer nada, porque a vez se esquece. Às vezes costumo quase brincar, a ver se a morte se esquece delas. Se quer o objetivo é esse. Se eu não mexer, se quer, esquece. Fica aqui eternamente. Nem a morte. Não, mas não. É uma ilusão. Mas também, pois, essas pessoas que também o desperdiçam de forma pouco edificante. Às vezes também tenho pensado, e se calhar depois tem a ver com isto, porque vemos, e é um drama, e muitas vezes a justificação dos filhos e da restante família, no caso das pessoas que vivem sozinhas ou então até que estão em instituições e que ninguém vai visitá-las e que não são acompanhadas por ninguém. E às vezes tenho pensado um bocado nisto, né? E por um lado, e há casos que sabemos que é por egoísmo da família, ou porque estão muito ocupados, ou porque cá está, por falta de critério, e depois eu não tenho tempo lá a ir, a pessoa está lá e sei que está bem tratada, portanto... Mas às vezes também tenho pensado, não será também casos de pessoas que dedicaram pouco tempo aos outros e, portanto, também não deixaram grande marca na vida dos outros à sua volta e, por isso, facilmente, os outros também, nos seus critérios, pensam, se aquela pessoa, quando era pequena, avô, pai, tio, também não tinha tempo para mim. Não sei, eu não digo que isto seja feito... repetir algo que já foi... Eu não digo que isto seja feito conscientemente. Sim. Que a pessoa pensa, aquela pessoa nunca... Mas era o que há pouco falávamos, quer inconscientemente, né? Fica lá que falavas dos imigrantes, né? Fica lá essa marca e depois as coisas não... Sempre ouvi dizer, né? As raízes têm que se criar, né? Os laços, e sobretudo entre família, né? Tem que se criar e para criar é preciso tempo. É isso que a Maria do Rosário dizia. Se quer só os filhos estarem a ajudar os pais numa tarefa, mas estamos juntos. É o estar juntos. O estar juntos, não é? E se quer se criar esse laço e esse gosto de estar junto, se quer um dia mais tarde, depois a pessoa que deu, naquela altura, disse aos filhos, que vai ter essa retribuição porque os filhos têm esse gosto de estar junto com... Não sei, tenho pensado muito nisto, não é? Tenho pensado muito nisto. Também acredito que grande parte também é um pouco vítima, e falamos as pessoas envolvem-se, os trabalhos e a vida, e depois os critérios diluem-se muito e a pessoa, cá está, e pensa, olha, pronto, eu sei que a pessoa está acompanhada, está numa instituição, até a tratam bem, e vai deixando, depois, né? E é um pouco o Sr. Cónigo dizia, estamos aqui a falar, mas para pensarmos todos um bocadinho. Claro. Em todas as hipóteses, né? Não estamos aqui moralmente a condenar. Estes nossos textos, estas nossas reflexões, não é para dar lições a ninguém. Não, exatamente, mas para refletirmos todos. Às pessoas que pensem também um bocadinho. Sim. Porque a opinião das pessoas, consoante a vivência que têm tido, exatamente, conta se calhar mais do que aquilo que nós estamos a dizer. Sim. Mas que cada um pense por si e veja qual é o papel que está a realizar neste mundo. Exatamente. Mas para pensar, tem que gastar tempo a Temos pensar. Também para parar um bocadinho. Não tempo no resto, exatamente. Não é? Exato. Ora, aí está. Tem que haver esse critério que a Maria do Rosário dizia, né? Se quer definir 10 minutos para o Facebook e depois meia hora para rezar ou para ler um bom livro que me ajude. Para ler um reflexo, por exemplo. Exatamente. Eu não sei se mas que é para pensar, para pensar um bocadinho, né? Para parar um bocadinho, para avaliar os critérios, não é?
Muito bem. Eu gostava, já agora, Outro ponto, sim. nós ainda temos tempo, sim. mais tempo. Gostava de chamar a vossa atenção para uma coisa que está a acontecer há uns 10 anos para cá, mas muito a sério, mas sobretudo nos últimos 4, 5 anos. Que é o quê? O uso exagerado, olha o que eu vou dizer, de auscultadores pequeninos Sim. e de telemóveis. Sobretudo quando se anda na rua. Eu não é por nada que eu ainda não bati em ninguém, mas não estranho que haja muitos acidentes, porque as pessoas encontram carros que já não fazem barulho. Isto agora ser elétrico é o que dá. Mas depois andando entretidos com aquilo, não veem nada nem ninguém. Seguem a rua adiante. Com os auscultadores nos ouvidos, não ouvem também mais nada. O que é que isto dá? Dá que as pessoas andam metidas com elas próprias, sem se preocuparem com nada nem com ninguém, nem sequer com a própria vida, e estão a perturbar a vida dos outros andando assim. Eu dizia isso aqui, dizia assim, na atualidade, as camadas mais novas da sociedade encontram nas redes sociais os instrumentos adaptados à perda de tempo. Pode não ser perda de tempo para elas, ou melhor, pensam que é assim, que não perdem tempo, mas de facto, perde-se tempo e perde-se a relação com o próximo. É demasiado. Eu passo às vezes aqui, rua abaixo, e lá vem só passam por mim. É como se estivessem parados lá não sei aonde, porque não sabem que eu que passei, não se dão conta. Se vierem contra mim, eu é que tenho que me desviar. Mas isto acontece todos os dias e cada vez mais. E quando eu digo que é as camadas mais jovens, às vezes eu não estou a dizer a verdade. Porque o mais jovem é mais jovem em relação a quem é mais idoso. Mas quem não é mais idoso e é só adulto, os mais jovens podem ser adultos já. E isto acontece tanto por aí, não é só as crianças, que as crianças até, ainda a gente pode dar-lhes assim um olhar mais vingativo e elas parece que se assustam. Mas já os jovens dos seus 15, 16, 18, 20 anos e mais. E mais. E mais. Oi, bem mais. Até com 40 anos também. Jovens de 40 e... Jovens de 40 anos. E mais. E às vezes donas de casa e mães de família. E acontece uma coisa que já aqui foi falada noutro encontro nosso, outra reflexão, que é perde-se inclusivamente a boa relação de marido-esposa por causa da... ia dizer porcaria. Mas digo, por causa da porcaria destes meios de comunicação social que servem para distrair, porque a maior parte deles não ensinam nada. Comunicação, põe aí uma reticências, porque... Não ensinam nada. Nem sempre comunicam. Pois, exato. A gente que vê, as pessoas estão ali com aquilo, de vez em quando riem-se. Que é entretenimento. É um entretenimento. A vida parece que passou exatamente, a ser isso. Exatamente. Sim. Não sei se ver, é um outro aspecto que também tem a ver aqui com o tempo e o dinheiro, pois é. Eu aí sinto-me retratado porque se me virem na rua normalmente ando com fones. mas por um lado isso provoca uma coisa que é, eu penso, tenho que estar atento porque como não tenho o instinto da audição, estou noutra, mas tenho que ter os outros instintos também a trabalhar. Mas daí a minha perspectiva, eu uso precisamente para aproveitar o tempo. Mas às vezes também não levo, porque às vezes também já sinto quase um excesso, penso, bem, também já é um bocadinho mais, vou ouvir um bocadinho o que está a passar à minha volta, os carros, as discussões no trânsito, às vezes, mas ali uso nesse sentido de aproveitar o tempo de pensar. Agora usa-se muito esta questão dos podcasts, não é? Sim. E não é só uma questão só de ir ouvir música, porque aliás nem uso os fones para ouvir música, mas é sobretudo agora com estas ferramentas novas dos conteúdos que ficam disponíveis, não é? Já não temos de estar ligados à antena da rádio em direto para estar a acompanhar a atualidade, porque aquela rúbrica que aconteceu agora, ou aquele comentário, esta conversa que estamos agora aqui a gravar, depois fica disponível à hora que nós quisermos. E às vezes é para ouvir, normalmente para ouvir conteúdos, vou vendo, né? Vou recebendo ali no perfil que tenho do agregador de podcast e penso, esta caminhada já agora vou aproveitar para ouvir aquela reflexão, não é? Ou para ouvir aquele comentário. Às vezes também, e muitas vezes é para ouvir só
a questão do futebol, Tá bem. dos comentários, também para dispersar um bocadinho, não é? Mas Para desligar. Isso não é perder tempo. Não, aí é um pouco para desligar um bocadinho. Isso é ganhar fibra. Pois. Não, isso é muito fácil. Quando se ganha, gosta-se de se ouvir. Quando se perde, ninguém ouve. Não é tão agradável. Não, ninguém ouve. Eu acho piada até que agora há muita gente a produzir conteúdos, né? Porque há estas ferramentas. E acho piada na questão do futebol, sobretudo, quando ganham aquilo, fazem conversas de 3 horas. Quando perdem, já aconteceu não gravar. E eles depois vêm no dia a seguir pedir desculpa. Pedimos desculpa, devíamos ter vindo, mas estávamos em condições. Mas pronto, isto para dizer, eu acho que hoje em dia temos muitas ferramentas, voltando à conversa, temos muitas ferramentas que nos podem ajudar e muito a definir bem os nossos critérios. Era um pouco, pelo menos é o que eu tento fazer. Pelo menos aproveitar os tempos para... Exato. Né? Aquilo que poderia ser mau, Sim. potencialmente mau numa hora, por exemplo, estar com os fones no Claro. ouvido, sei lá, na hora de estar em casa e de ser intenso. Sim. Não, já pode ser muito bom na hora em que estamos dentro de um autocarro para fazer uma viagem de 3 horas. Exatamente. Eu estava ali a perder 3 horas, entre aspas, não é? Exatamente. E para me deslocar e ouvindo algum conteúdo interessante e Sim. construtivo, Sim. estou a aproveitar o tempo e não estou a desperdiçá-lo. Lá Exatamente. está. É o critério. É o critério. E adaptar à situação, não é? Adaptar à situação que nós temos. Hoje em dia temos, é isto que eu queria dizer, temos muitas ferramentas, portanto é sobretudo Saber tirar o que o Sr. proveito. Cone diz, saber tirar proveito e definir bem os critérios. Definindo bem os critérios, depois podemos usar todas estas ferramentas que podem ser muito, muito úteis para nos enriquecer, como também, por isso é que eu digo, as redes sociais não me assusta, nem entra nessa onda de não deviam existir e tal. Acho que são ferramentas. Sim, são ferramentas. Agora, temos que ter o critério para Bem as saber usar. utilizadas, são ótimas. Temos que as saber usar bem, com critério, e aqui resvalando um bocadinho, que tem-se falado muito, e até falava da campanha de há um mês, houve num debate concreto que perguntaram na questão de regular a questão da utilização das redes sociais e dos telemóveis com as crianças. E a maior parte defendia, e bem, né, que deve haver alguma regulação, porque aí, na questão dos menores, ainda o critério, né, ainda está em construção. Portanto, e acho que aí deve haver uma atenção especial e cuidadosa dos adultos. Estou a achar piada um pensamento que estou a ter, estou a rir-me de mim. É que, às vezes, sem querer, eu digo coisas que têm a ver com o que acontecia comigo. Imaginem, há 60, há 70 anos. Vocês falam, por exemplo, de coisas que acontecem ou aconteceram convosco há 20 há muito anos. menos. Pronto, 20, 30 anos. Sim. Ou até um Sim. bocado mais, pronto, seja o que for. Não, só há 30. Calma. Não, o que é que eu quero Ainda dizer? sou muito jovem. Está bem, eu fico E a contente Maria do com isso. Rosário também. Eu também, claro. 15 anos, não é isso? 15 anos. Ora bem, o que é que eu quero dizer? Naquela altura, nós tínhamos que inventar muitos processos para gastar o tempo. Sim, pois. Neste momento, a quantidade É isso. que já existe de oferta É isso. faz que a gente às vezes não tenha capacidade sequer de escolha. Sim. É o que nos dão. E, portanto, o que eu dizia há bocado, que muitas vezes os nossos aparelhozinhos é para nos fazer rir. E a gente precisa de rir também, porque Sim. a vida é pesada. Também é preciso, exatamente. Sim. Isto é, a quantidade atual de solicitações para a distração ou para não fazer nada é 1000 vezes superior ao que era no meu tempo de criança. Sim, sem lógico. dúvida. Sem dúvida. Isto tem a ver. Agora, não quer dizer que antes, não havendo, a gente não passava o tempo de uma maneira, se calhar, sem rir tanto, mas melhor. Eu, por exemplo, vocês falaram aí, foi ela que falou aqui há bocadinho, de uma viagem de 3 horas, como quem vai, por exemplo, daqui até ao Porto, ou qualquer coisa e tal, num autocarro, e precisa estar ocupado. Eu lembro-me, as viagens que fazia, ou de comboio, lá para o norte, ou lá mesmo no norte, de autocarro para o Porto, ou fosse para onde fosse, eu não tinha distrações, aliás, nem rádio a gente tinha, quanto mais fones assim para isso, não havia nada disso. Mas havia uma coisa, as pessoas do lado do banco, serviam-nos de... Perguntávamos, falávamos, conversávamos, era giro. Era ao vivo. Agora, não, é que agora as pessoas Não falam. não falam umas com as Exatamente. outras. Exatamente.
gastam o tempo, não percebemos bem em quê. Não é questão do trabalho, é questão de, como eu disse logo ao princípio, uma questão de falta de relacionamento. E isto dá-me pena e causa-me assim uma frustração que não me passa pela cabeça. Mas o que é de fazer? Eu lutar contra os tempos de agora não consigo, eu é que perco. E, portanto, ir para uma batalha em que eu já estou perdido não vale a pena. Mas é questão de sensibilizar. É sensibilizar. Mas é verdade E isto que eu digo. Quem quiser acolher, acolhe, e quem não quiser, continua. E por isso é que acho que é muito importante o que o Sr. Conde sublinhava aqui no texto por 2 ou 3 vezes. E hoje em dia é fundamental o critério. Critério. Pronto, e temos 5 minutos para terminar, Sr. Cónigo. Não, é só para Quero dizer, tocar. a palavra critério. Eu não sei se vocês algum dia sonharam qual é a origem da palavra critério. Não. É crise. E sabem o que é uma crise? É quando a gente não vai com a maioria. Provoca qualquer coisa para que a própria maioria como que acorde. Quando se vive em crise, ou consigo próprio, ou com o ambiente onde se está, ou com a família, ou com a política, em crise quer dizer que há qualquer coisa que está a remexer. Quando essa crise tem efeitos bons, quer dizer que a crise se transformou num critério para toda a gente seguir e estar atenta. Então o critério pode ser essa forma criteriosa a partir da crise, isto é, de alguma coisa que alguém notou que não deve ser Maria vai com as outras, rebanhada, mas de alguma coisa que é diferente. E a crise pode ser provocada mesmo por uma coisa má. A maior parte das crises em que a gente anda, elas nascem de alguém que chamou a atenção para aquilo que toda a gente fazia e tinha que ser de outra maneira. A crise é isto. Ter critério significa saber orientar-se, não com a maioria, não com a carneirada, desculpem dizer assim, porque nós não somos rebanho, mas com aquilo que alguém vai descobrindo. Não, deve ser melhor desta maneira, melhor daquela. Então o critério para se gastar tempo não pode ser o gastá-lo nas cervejas, na tasca. Não pode ser no abandono dos filhos, não pode ser no fazer cada um o que lhe apetece. Tem que ser outra coisa. E para isso, não se esqueça nunca que os verdadeiros critérios estão nos valores humanos, e dentro dos humanos há uma lista grande. Há aquele que é da ética social, mas também há o da ética moral. E não há nada como a gente pensar que se o dinheiro não é igual a tempo, nem o tempo é igual a dinheiro, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter critérios. E os critérios são valores que nos foram ensinados, que a gente verificou que na vida são ótimos para ajuizarmos o que fazemos e mudarmos aquilo que não está bem. Isso é que é ter critério. Por isso é que o critério no que diz respeito ao gastar o tempo tem que ser um critério em que o resultado seja o bem próprio, o bem dos seus e o bem da sociedade. Deixa lá que isto acontecesse. Ter critérios é mesmo assim. E vocês têm. Procuro tê-los. Exatamente. A Rosário é só o que tem é critérios. Não é? Então, eu gosto da ideia dos 10 minutos. Acho que é importante nós irmos definindo estas tabelas, exatamente. Porque se quer-se dizendo assim, não vou usar, depois ficamos ali com aquela tentação de... Não é? Por isso, exatamente. Sim, exatamente. O que é que está nas... Exatamente. Lá está. Com critério, com tempo, organizando. Exatamente. Organizando. Se calhar é isso. É isso. Eu tenho 1 hora livre e eu vou organizá-la como? Exato. Em 3/4 de hora para uma coisa. Para dormir. Dormir é bom. Também pode ser necessário. 1/4 de hora para acordar. Tenho um tempo bem gasto de dormir. Também é necessário, às vezes. Pois é. Sr. Cónigo, agora lembrei-me da nossa Anabela, a Rosário. Nunca mais soube dela. E assim que nos veio e ouve, muito obrigado por nos acompanhar em mais este reflexo. Esperemos que tenha sido útil para si, que da maneira como o tenha ouvido ou visto, mas pelo menos que ajude a refletir um pouco. Como dizíamos, esse é o nosso objetivo, para provocar alguma reflexão. Voltamos a marcar encontro no próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.